Final de Champions aconteceu as oitavas de terça-feira, as da volta. Então, clica no like, se inscreve aí, porque a gente vai falar dos jogos de terça. Então, bora pra intro da Champions, editor. Ronaldinho, success! É o seguinte, rapaziada, oitavas de final de Champions aconteceu, os jogos de volta, não fiz os jogos ainda, vou fazer agora os jogos de volta e aqui é o novo quadro. Enfim, rapaziada, tivemos aí o jogo da volta de hoje, terça-feira, vai ter os de amanhã e que provavelmente vai ter vídeo sobre, vai demorar um pouco pra sair, esse aqui deve lançar amanhã, talvez, não sei, mas enfim, que é até agora de noite, certo? Quem merece, enfim. Vamos aos jogos de volta aí e vamos falar de cada jogo aqui que aconteceu. Hoje a gente teve mais cedo Sport Bodo Glimt, Real e City, volta, né? PSG e Chelsea e Arsenal e Leverkusen. Então, bora falar do primeiro jogo que rolou no começo desse dia aqui, que foi Sporting e Bodo Glimt. Cara, vamos falar aqui agora. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo aqui, mas vamos lá. O Bodo Glimt, cara, é um time pequeno da Noruega. Pequeno não, mas é um time, tipo, pra gente que tá acompanhando a Champions, é pequeno, que vem da Noruega. Esse time aqui, tipo, a gente já vai falar assim, cara, tem um Bodo Glimt que provavelmente vai ser um saco de pancada e a gente vai, tipo, classificar aqui de boa. Ou vai ser eliminado aqui de boa. Só que não, cara. Incrivelmente esse vídeo funcionar tá meio diferente no cenáriozinho aqui. Porque reformazinha aqui no meu cenário e provavelmente daqui a alguns meses já deve estar melhor. Ainda tá diferente, né? Enfim. Bodo Glimt, cara, ele surpreende nas últimas rodadas da Champions, né? Última rodada da fase de Liga. Ele venceu do Atlético, do City, mais alguns jogos ele empatou e venceu e tal. E meio que ele classificou para os playoffs da Champions, que vem antes das oitavas, que é o que acabou de ter. Os de terça, que tem amanhã ainda, enfim. Aí o Bodo Glimt, cara, o primeiro confronto dele é o Internacional. E é um confronto que dá pra dizer que a Internacional poderia passar de boa. Não aconteceu. A Internacional é um time muito bom, muito forte, e perdeu o Bodo Glimt. Tomou 3-0. Acho que foi 3-0 no jogo da volta e depois tomou uns 2 ou 3-1, não sei, não lembro. No jogo de ida. No jogo de volta fez uns 3-1, 3 a pouco, e aí no jogo de... eu confundi tudo aqui, mas no jogo de volta, claro, fez outros gols aí, venceu nos dois jogos e classificou para as oitavas. E aí nas oitavas a gente teve eles pegando o Sporting. E aí a gente fala de novo. Aí, mas assim, o Bodo Glimt surpreendeu muita gente. Tá nas oitavas. Venceu a Inter, vai enfrentar o Sporting. Que dá pra dizer assim, tipo, quem acompanha agora assim, o Sportzinho é um pouco melhor do que o Sportzinho, né? Sporting, Portugal, é um pouquinho melhor do que o próprio Bodo Glimt. Só que o Bodo Glimt faz o quê? Na casa dos caras eles vencem de 3-0 em cima do Sporting. Aí a gente falou, não deu pro Sporting, talvez. Porque a gente vai falar de outro jogo que também foi 3-0 na ilha. E aí o Sporting decidiu vir com tudo e meteu 5-0 nos caras. Cara, 5-0. Meteram 3 nos 90 minutos. Foi pra prorrogação, fizeram 4 gols. Acho que no início do... Não, prorrogação, primeiro tempo da prorrogação. E no final do segundo tempo fizeram outro e foram de 5-0. No agregado 5-3 e o Sporting classificado. Que doido. O Bodo Glimt estava tipo, quase carimbado a vaga dele. E perdeu tipo, de 5-0 ainda. Foi pior do que o próprio Sporting que tomou. E aí a gente vai em mais um jogo. Então assim, o Sporting classificou e a gente vai falar quem foi que vai pegar ele. Vamos lá. Outro jogo que a gente teve, que eu assisti, que eu vou tentar ser mais breve possível nesse jogo. City e Real Madrid, cara. Qual é o cenário desse confronto? Primeiro do jogo de ida, que eu não comentei, tô comentando agora. No jogo de ida, o Real venceu o City. O Real que nem a torcida acreditava que ia passar do City. Por quê, cara? O Real não vem de uma boa sequência de jogos. Pra quem não sabe aí, umas rodadas, três
4 rodadas passadas lá na Liga, o Real perdeu, acho que foi pro Osasuna de 2-1, e perdeu pro Getafe, que não perdia há 18 anos, por 1-0. E aí o cenário do jogo tá... E aí venceu o Celta de Vigo, mas venceu tipo de um jogo muito ruim. Eu não assisti, mas eu sabia que ele foi um jogo ruim. Segundo pessoas disseram que foi um jogo ruim, no Real. E aí, esse jogo, a torcida não acreditava. Cara, no jogo de ida do Santiago Bernabéu não tinha nem esgotado os ingressos. Os ingressos ainda estavam sendo vendidos ainda no dia de jogo ainda. Mas aí o Real decidiu falar assim, tá, vamos fazer de tudo aqui. E funcionou. O Arbeloa traz o Pittachi, que tá fazendo uma ótima sequência aí. O garoto tá jogando muita bola, 18 anos só jogando muita bola. O Thiago Pittachi, o nome dele. Jogando muita bola, a volta do Trent Alexander-Arnold, do Rudiger jogando bem, Courtois fazendo jogo, Vini fazendo muitos gols. Então, cara, a gente tentava ter uma esperançazinha aí, mas era um cenário que o City ia passar, porque o City tá melhor do que o Real. Apesar que na Premier League, quem tá melhor é o Arsenal, e o City tá 9 pontos atrás, tá com 4. E aí o Real decidiu fazer o que? Valverde, 3 gols de Federico Valverde. No primeiro tempo, cara, o primeiro gol aí saindo de correria, driblando no Donnarumma, depois o segundo pela esquerda, depois o outro fazendo um drible. Era um golaço atrás do outro. Então, cara, o Valverde foi o cara desse negócio e fez 3-0 em cima do City. O City que a gente acreditava que ia passar, pessoal, eu ia acreditar que ia passar. Vamos agora ao jogo de volta. Foi lá no Etihad Stadium, lá em Manchester, na Inglaterra. E, cara, a gente pensa assim, cara, o Real Madrid vai tentar se defender o máximo possível para não tomar gol, tomar 1, 2 ou 3 gols, porque o City vai querer vir com tudo. E veio mesmo. O City veio com tudo, só que o Real defendeu bastante, que o City criou tantas, mas não conseguiu finalizar finalizar conseguiu. Courtois teve que fazer umas defesas muito milagrosas ali. A defesa aqui não estava muito bem ali entrosada, mas deu pra tirar umas... acabou com alguns ataques, pelo menos aí. Só que o problema era do City o quê? O time era totalmente ofensivo. O time veio com totalmente gente que era Matheus Nunes, Hydras, Ainorin, Cherki, Doku. Veio com todo mundo, cara. Com todo mundo aí pra tentar de tudo. O City foi. O Real, quando teve uns seus ataques aí, tinha um espaço mais na zaga. Quando teve a chance lá do Vini, a gente achava que estava impedido. Quando o Vini chuta, bate no braço do Bernardo, que o Bernardo faz o braço tipo assim, querendo que a bola não entre no gol. E aí, com as regras que se você colocar o braço aqui, você vai dar pênalti, mas se você estiver fazendo de propósito, tipo assim, eu quero fazer isso aqui para tirar a bola. Aí é expulsão, e aí o Bernardo Silva foi expulso. E aí o Vini bate o pênalti e marca o primeiro gol. E aí o Real dá uma aliviada, 4-0 no agregado. Só que aí depois o Haaland faz o primeiro gol do City, tá 1-1, 4-1 no agregado, 4 pro Real, 1 pro City. E aí no segundo tempo o Vini decide mais uma vez, e aí 5-1 o Real Madrid passou. Não dá pra dizer com tranquilidade, mas passou com convencidade, vamos dizer assim. Convenceu o jogo. Claro, teve alguns erros ali, mas convenceu ali jogando bem ali para pelo menos classificar com um placar ok. Vamos para outro jogo agora, que aqui esse jogo foi um vareio, viu? Que jogo de goleada, hein? PSG e Chelsea. Antes de falar, o Real tá em um chaveamento do lado da esquerda. O editor pode tentar colocar aí, se ele conseguir achar aí, como tá agora atualmente o chaveamento da Champions. Acho que o editor vai ter que acessar o Instagram e pegar da TNT Sports. E colocar o chaveamento atualizado da Champions. Nesse lado esquerdo, a gente tem o PSG e Chelsea, que pode pegar ali do Galatasaray. Embaixo a gente tem Real Madrid e City. Embaixo o Bayern de Munique e Atalanta. E o Real passou, a grande chance de ser o Bayern, porque ele meteu 6 no Atalanta. Tá lá de cima da tabela, aqui do lado esquerdo, em cima temos PSG e Chelsea. E o PSG, cara, ele fez 5-2 no Chelsea. E muita gente que tá vai dar PSG aqui. Mas é 5-2, ou seja, tem que fazer 3. O Chelsea pode conseguir fazer 3 gols. O City tentou, o Sporting conseguiu fazer 5 ainda. 5, tá? Porque eu não tô mostrando o dedo que tá com a caneta, mas são 5.
E aí o Chelsea criou, não conseguiu fazer um gol. E o PSG faz 3-0. Gol de Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola com golaço, Barcola. E aí finaliza o jogo. E o PSG classificar vai pegar o Liverpool ou o Galatasaray, que o Galatasaray tá 1-0 em cima do Liverpool. No lado direito nós tivemos Arsenal e Bayer Leverkusen. No lado direito, que é os outros jogos de cima, e o aqui de baixo, e o do Liverpool e do Bayern vão acontecer na quarta-feira. Mas aí eu não sei se vai ter vídeo. Enfim, tivemos Arsenal e Leverkusen. Esse também não deu para acompanhar, só acompanha do Real. Enfim, o Arsenal estava com 1-1 com o Bayer Leverkusen, um jogo horroroso. Segundo as pessoas, foi um jogo horroroso aí de Bayer Leverkusen e Arsenal, que foi 0-0, depois foi 1-1. Mas não agradou ninguém o jogo. E aí teve o Arsenal fazendo 2-0 e vai enfrentar o Sport. Gente, essa aqui foi a terça-feira de Champions. Eu tô tentando ser o mais rápido possível, já deu 10 minutos de vídeo, vou terminar esse vídeo aqui agora. E a gente, provavelmente, o Realzinho vai enfrentar provavelmente o Bayern de Munique, que é um confronto um pouco mais difícil do que o próprio Manchester City, porque o Bayern vem de uma temporada fantástica, o melhor ataque da temporada, e tem Harry Kane, filho da mãe, que faz gol. Mas nós temos Mbappé. Enfim, galera, esse foi o vídeo de oitavas de final de Champions que aconteceram hoje, nessa terça-feira. Na quarta-feira provavelmente a gente pode ter vídeo, provavelmente. E Brasileirão a gente só volta na rodada 7, beleza? Valeu e fui!